Prosseguindo a história de Israel, estudando Israel nos dias do Novo Testamento, vamos agora para a quarta parte da nossa aula. Herodes transformou Jerusalém em um centro de cultura helênica. Bom, então nós vimos no capítulo anterior que Herodes veio com um exército e se tornou, foi colocado como rei de Jerusalém pelos romanos. A primeira coisa que ele fez foi fazer de Jerusalém um centro da cultura helênica. Bom, isso era um problema bem menor do que o problema do helenismo lá nos dias dos Macabeus. No dia dos Macabeus, o helenismo queria impor os deuses deles. Então, isso não funcionou. O que Herodes faz agora? Ele coloca a cultura helênica. Porque você colocando a cultura, dentro da cultura tem muitas coisas da religião grega. Então, de uma certa maneira, vai ficar uma influência pequena, mas vai influenciar. Ou você influencia tentando sacrificar um porco no altar dos holocaustos, ou você influencia com pequenas doutrinas, pequenos pontos que vão crescendo na ideia das pessoas, que vão aceitando, daqui a pouco as pessoas já estariam com a religião grega. Bom, a cultura grega era fortíssima. Nesse período vão surgir filósofos, até judeus, como um homem chamado Filo de Alexandria. Então a filosofia era muito forte, e claro, todos admiram. A filosofia em si, ela não tem problema nenhum. Mas o problema é que a filosofia, ela nasce entre os gregos, então ela acaba tendo um pouco da mitologia grega. Na história da igreja nós vamos ter esse problema, assim como Israel vai ter com a cultura grega. Na história da igreja surgiram correntes do cristianismo, usando o cristianismo como religião, Então surgiram correntes como o agnosticismo, que era o quê? Era uma mistura da religião cristã com elementos do cristianismo com a filosofia grega, dizendo até que para você interpretar a Bíblia, você dependia da filosofia grega. Foi o que surgiu entre os filósofos cristãos. Entre os filósofos judeus, nesse período, também vai acontecer a mesma coisa. O comentário prossegue. A peregrinação era grande de israelitas que estavam espalhados por todo o mundo. Olha, então ele primeiro tornou Jerusalém um centro da cultura helênica, acaba que a cidade vai se tornar atrativa. Vão judeus peregrinarem e vão também judeus que estavam ali em cidades próximas. Lembre-se que os judeus eles estão espalhados desde o ano 700, estou usando aqui o termo judeu como todas as tribos, ok? Na verdade não é bem certo, vou corrigir. Os israelitas estavam espalhados por todo o mundo. Haviam pessoas de todas as tribos. Desde os anos 700, quando as 10 tribos do norte foram capturadas. E desde os anos 600, quando Judá e Benjamim foram capturados. Muitos nunca voltaram para Canaã, como Daniel, como Esther. Muitos ficaram nos países para onde foram levados. Então, o que aconteceu? Com a ascensão de Herodes, e nós veremos que ele foi um grande construtor, o que vai acontecer? Vai começar uma peregrinação muito grande para Israel, principalmente para o templo. Nós vamos falar depois sobre a construção do templo especial, mas principalmente para o templo, porque, claro, aquela era uma grande referência, talvez a maior referência de Israel, da sua religião, já que o templo tinha sido destruído e o templo que foi construído depois não era tão glorioso, então ele vai fazer agora, vai construir um templo pela descrição mais glorioso do que o templo de Salomão, ok? Então isso vai aumentar muito a peregrinação. E Herodes, ao mesmo tempo, ele vai ser uma incógnita na história de Israel, porque você pensa, hoje, qual o único símbolo que Israel possui do tempo da sua religião, do mundo antigo, de 2000 anos atrás? A única coisa que Israel possui foi construído por Herodes, que é o Muro das Lamentações, que foi um grande muro que Herodes construiu. Ok? Então, ele é, ao mesmo tempo, um grande construtor, mas um louco que quer ser reconhecido como rei dos judeus.
isso vai causar um grande problema, já que os judeus eles estavam proibidos de reconhecer como rei alguém que não fosse judeu, a lei proibia. E Herodes foi colocado, né, pelos romanos, Israel estava numa guerra civil, uma grande confusão, os romanos foram lá e colocaram Herodes como rei. O comentário prossegue. Herodes se tornou próspero e fez grandes obras. Então, olha, o que vai ajudar muito na edificação dessas, uma hora cidade, outra hora templo, outra hora cais, ele vai construir áreas de esporte, uma série de coisas que Herodes vai construir em Israel. E onde que ele consegue parte desse dinheiro? Ele se torna muito próspero, uma das questões pelo, vou chamar hoje de turismo, que era a peregrinação dos israelitas, que estavam na Babilônia, estavam na Pérsia, em toda parte do mundo, onde os israelitas viviam, eles eram prósperos. Então muitos israelitas viajavam e traziam muito recurso para Herodes. Certamente Herodes, infelizmente, roubava até das ofertas que eram feitas para o templo, né, que seria para usar no templo. Ele certamente roubava. Nós vamos ver, já temos visto e vamos ver que Herodes não tinha ética nenhuma, não respeitava nada. O comentário prossegue. Cleópatra esteve na Judéia e tentou envolver Herodes amorosamente. Essa mulher era uma mulher que ela queria se envolver com todo comandante do mundo, né, para conseguir algum benefício. Quem era Cleópatra? Cleópatra, irmãos, era a governadora do Egito, a última de uma dinastia que eram, na verdade, de gregos. Quando os gregos dominaram a região da Judéia, incluindo Israel, dominaram o Egito também. Tá ok? E um irmão de Alexandre, seria um irmão bastardo, ele ficou como governador do Egito. E depois, quando o Alexandre morreu, que o império se dividiu, ele ficou como um imperador do Egito. Então se formou uma dinastia lá desses gregos governando o Egito. Cleópatra era uma dessas, tá bom? Então ela era descendente, era uma grega governando o Egito. Então ela tentou envolver Herodes amorosamente, mas ele tinha aversão a ela, pois a considerava uma mulher má. Quem olha assim, né, fala Herodes, ele tem, vamos dizer, alguma coisa de bom nele. Não dá para dizer coisa de bom, coisa de ruim. O fato é que Herodes ele vai ser envolvido numa questão que nós sempre dizemos, os homens são sempre vítimas de Satanás. É claro que o inimigo vai colocar ele, de uma certa maneira, para desafiar a lei. A lei de Deus estava sendo desafiada, já que dizia que eles não poderiam ter um rei que não fosse israelita. O que Herodes estava? Ele está como rei sobre os israelitas. Então, Herodes também é uma vítima de Satanás. Todas as pessoas que estão enganadas, fazendo mal, todas elas são vítimas de Satanás, porque Satanás está convencendo elas que o mal é bom. E no caso Herodes, ele vai estar envolvido exatamente na questão religiosa, porque Satanás ele quer perverter a religião de Israel, tá bom? Então veja o que Flávio Joséfo descreve desse período. Ele nos diz: durante as diversas entrevistas que Herodes teve com a princesa, ela tudo fez para envolvê-lo amorosamente. E como era muito impudica, certamente sentia atração por ele. No entanto, o mais verossímil é que o seu intento fosse o de por esse meio encontrar ocasião para destruí-lo. De qualquer modo, ela demonstrou sentir grande paixão por Herodes. Então talvez fosse uma cilada, é isso que Joséfo está dizendo. Ela estava envolvida com poder, com imperadores, a mulher, quem fosse o grande general, ela se deitava e conseguia o benefício dele para ela continuar como uma rainha do Egito, né? Aquilo era algo muito importante no mundo antigo. Talvez o segundo título mais importante seria a rainha do Egito, né? O Egito era uma região rica, era uma região que tinha muito comércio, uma região rica,
que ainda produzia o trigo que alimentava o Império Romano. O Egito terá um momento que ele será invadido, Roma rapidamente vai acabar com a rebelião, vai retomar, por quê? O Egito é que produzia o trigo do mundo. Tudo por conta daquela história do Antigo Testamento, do Nilo, que envolve José, Jesus, toda aquela Moisés, toda aquela história que eles se destacaram lá no Egito. Então, o Nilo era importante. E ela, vamos dizer, queria, ao que parece, aumentar, vamos dizer, o seu poder. De alguma maneira, ela poderia se tornar soberana da Judéia. Tá bom? Ou seja, sairia agora o rei de Israel, não seria mais um edomita, seria uma mulher descendente dos gregos. Então, essa é uma hipótese, é isso que Joséfo está falando. Então ele disse, de qualquer maneira, ela demonstrou sentir grande paixão por Herodes, tá bom? E disse, ele que ao contrário nutria por ela grande aversão havia muito tempo, pois essa princesa sentia prazer em fazer o mal a todos. Eu estou repetindo a leitura, né, para nós guardarmos. Não somente permaneceu insensível às suas carícias, como se sentiu horrorizado pela sua falta de pudor, chegando a consultar os amigos se não era o caso de fazê-la morrer e assim livrar muita gente dos males que ela causava, bem como dos que poderia vir a causar. Ou seja, essa mulher era realmente bem má. Então, você tem testemunho de Herodes falando isso dessa mulher. Okay? Ela entrou para a história, né, como uma rainha que conseguiu conquistar o coração dos generais, envolveu os generais de Roma amorosamente, mas tentou com Herodes e não conseguiu, porque ele teria conseguido ver a maldade dessa mulher. A citação de José continua. Alegou ainda que estaria fazendo um favor a Antônio, pois se a sorte deixasse de lhe ser favorável, ele só poderia esperar dela infidelidade, em vez de auxílio. A sua intenção era libertar o mundo daquela inimiga declarada